sétima questão, ela fala sobre prova, ela fala sobre inspeção judicial. E diz assim: a inspeção judicial está prevista no Código como uma das modalidades de produção de provas no processo de conhecimento. A respeito de tal medida, assinale a alternativa correta. Vê, a inspeção judicial, pessoal, é uma prova como outra qualquer, como uma prova documental, pericial, testemunhal, uma confissão. É um meio típico de prova. Está lá no CPC do artigo 440 até o artigo 443. Tudo o que você tiver para saber sobre inspeção judicial está nesse artigo 440 até o 443. 4 artigos só, tá? 4 artigos só. Inspeção judicial, dependendo da área onde você atue, onde você exerça a sua profissão, dependendo da área que o advogado atua, não é tão comum. Em algumas áreas, em alguns ramos do direito, a inspeção judicial ela até se faz mais frequente. O que é a inspeção judicial a grosso modo? Tá? É quando o juiz sai do seu gabinete e vai ao encontro de pessoas ou coisas, vai inspecionar diretamente pessoas ou coisas. Ah, o juiz mandou fazer uma reconstituição dos fatos, então ele vai lá acompanhar. Ou então, uma determinada coisa, um determinado bem, ele não pode ser trazido para o fórum sem graves danos, sem grave prejuízo, sem excessiva despesa. Ah, não, então deixa a coisa aí. O juiz vai lá inspecionar pessoalmente isso daí, inspecionar diretamente isso daí. Ou seja, é o juiz saindo do conforto do seu gabinete, da sua estrutura, da máquina judiciária e indo ao encontro de pessoas ou coisas, fazer essa inspeção judicial. Isso é um meio de prova, isso é uma das muitas provas que estão previstas lá no Código de Processo Civil. Vamos ver o que é que o Código fala, ou melhor, o que é que a OAB-FGV está falando sobre a inspeção judicial. Vamos lá, vamos para a nossa ficha. A inspeção judicial ela poderá ser realizada em qualquer fase do processo, tá certo? Está lá no artigo 440, em qualquer fase, em qualquer momento, a fim de esclarecer um fato que interessa a decisão da causa. Perfeito. Mas o juiz somente poderá agir a requerimento da parte. Esse aqui é o erro. O juiz ele também pode fazer a inspeção de ofício, em razão do seu ofício. O Código diz isso entre o 440 e o 443. O Código fala isso. O juiz de ofício a requerimento da parte poderá, em qualquer momento, em qualquer fase do processo, realizar uma inspeção judicial. Esse é o erro. A inspeção judicial de coisa será realizada quando essa coisa não puder ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves dificuldades, não se admitindo, portanto, a inspeção de pessoas. Pessoal, inspeção judicial pode ter como objeto uma coisa, um bem, mas também pessoas. O juiz também pode inspecionar pessoas. E o Código não faz nenhum mistério, nenhum segredo sobre isso. Ele diz isso de forma muito clara, muito transparente. Letra C. O juiz poderá ser assistido nessa sua inspeção aí. Ele poderá contar com o apoio, com a ajuda, com o auxílio de um ou de mais peritos, quando realizar a inspeção direta, tá certo? Perfeito. Assim como as partes, se quiserem, também podem acompanhar, podem assistir o ato. Perfeito. Podem prestar esclarecimentos e também fazer observações que reputem de interesse para a causa. Tá certo. O Código fala exatamente isso naquele intervalo de artigos 440, 443, letra de lei, questão literal. Aí você pode dizer, poxa, professor, mas inspeção judicial é um assunto difícil. Não, não é difícil. O problema é que não é muito comum, você não dá tanta atenção à inspeção judicial quanto você dá à perícia, ao documento, à prova documental. Quando você vai estudar, inspeção judicial pode passar batido pela sua vista. E esse é o problema. Você tem tanta coisa para estudar, você pode dizer, essa porcaria dessa inspeção judicial, eu nunca vi isso. Isso aí não vai cair na OAB. Aí a OAB vai lá e coloca. Por quê? Porque a gama de assuntos é muito vasta. Então a OAB ela tem muito assunto para escolher. E às vezes você não consegue ver tudo. Agora, se você tivesse lido esses artigos, não precisa nem ter estudado doutrina, mas se você tivesse lido você acertava essa questão. Você acertaria a questão. O problema é muito artigo, pode ser que você não tenha conseguido ler esses artigos especificamente. Essa é a grande dificuldade da OAB. Letra D. O auto circunstanciado, que será lavrado tão logo acabe a inspeção judicial, esse auto
terá valor de prova. Claro, tá certo. E por isso, essa inspeção judicial somente poderá ser realizada na fase probatória. Olha o erro aqui, ó. O Código, lá pelo artigo 440, ele diz: a inspeção judicial, ela poderá ser feita pelo juiz em qualquer fase do processo, a qualquer momento, a qualquer tempo. Não é só na fase de prova, não. É a qualquer tempo, em qualquer fase do processo, de ofício ou mediante requerimento de qualquer das partes. Vamos